Muito bem, amigos, nós estamos mais uma vez chegando aqui para a nossa reunião semanal com o Paulo Ferracioli, no tema livre. Hoje, mais uma vez, eu proclamando daqui da minha bancada, a Ucrânia é aqui, Moscou é aqui, Washington é aqui, Varsóvia é aqui, agora a Europa inteira é aqui, porque nós não saímos mais dessa questão. Mas eu estava conversando ainda há pouco, fora do ar, com o Paulo, e ele chamou a atenção para a guerra de narrativas, que eu acho que é importantíssimo nós nos debruçarmos sobre isso, porque hoje nós estamos em cima disso aí. De um lado fala uma coisa, do outro lado fala outra coisa, o Biden está meio sumido, o Putin está cada vez mais assertivo e determinado nos seus objetivos, que está tudo acontecendo conforme o roteiro que ele traçou, e o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, que é o ator principal dessa história, parece não concordar com esse roteiro. Pelo menos ele tem demonstrado uma maestria em vender o seu peixe. Boa noite, Paulo, vamos começar esse assunto logo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para todos. Prazer estar aqui de novo, Golo. Legal. Eu acho que você foi num ponto que é o ponto central da semana, porque à medida em que a guerra está avançando, a gente nota que a guerra de narrativas está em primeiro plano, está em primeiríssimo plano. Aliás, eu quero ouvir você sobre isso, que tem experiência de anos dessa coisa do rádio, porque é impressionante que sobraram nessa guerra, que é uma guerra na qual a imprensa de um lado publica uma coisa, de outro lado publica outra. Um lado tenta calar o outro, um lado tenta tirar do ar o outro. É o que está sendo feito em todos os lugares. A Big Tech está tirando todas as narrativas russas do ar. A Rússia está tirando a narrativa do Ocidente do ar dentro do seu território. Enfim, é uma coisa muito complexa. Hoje eu vi um show do que significa narrativa. Você pega uma opinião. Estava lendo The Guardian. No The Guardian dizia o seguinte: os russos continuaram a bombardear, apesar do cessar-fogo acertado entre a Rússia e a Ucrânia. Naqueles corredores. Corredores para te retirar os civis. Da trégua, aqueles corredores. E aí eles ouvem quem? Nós conversamos com um representante do Conselho de Mariupol, e ele disse que realmente os russos estavam atirando. Mas isso é fonte de um lado só. Cadê a outra fonte? Quer dizer, fonte mas falta outra. Mas aí, em seguida, embaixo, vê. Os observadores da Cruz Vermelha acham que o que está havendo é uma conversa mais detalhada sobre como fazer a retirada. É outra história, outra versão. Adivinha qual que estava bem grande em cima do jornal? Quer dizer, é uma guerra muito incrível. Quer dizer, nós estamos nessa questão da narrativa, você vê que a Cruz Vermelha é uma entidade isenta, uma entidade, pelo menos historicamente, desde a Primeira Guerra Mundial, desde antes disso, a Cruz Vermelha Internacional, ela tem uma característica salvacionista, uma característica humanista de resgatar povos que estão em risco, ajudar feridos, esse tipo de coisa. Então, a visão ou a versão da Cruz Vermelha costuma ser uma versão mais próxima da realidade. Se há uma discussão de que os russos estão desrespeitando, ou seja, acertaram o corredor para escoar a população civil, e quando tinha que escoar a população civil, eles começaram a bombardear, isso é de uma extrema crueldade. Essa versão é, obviamente, uma versão que vem lá de Mariupol, como você falou, vem exatamente das autoridades da Ucrânia. Então, é uma versão que se antepõe a isso. Mas o curioso que eu queria chamar a atenção, nós estamos mais uma vez, nós estamos nesse voo de pássaro, porque é uma velocidade tão grande que de manhã cedo, eu acordo muito cedo, então de manhã cedo eu vejo as notícias, e quando chegar essa hora da noite, pouco depois das 8 da noite, eu já estou aqui ouvindo a mesma coisa e achando que foi anteontem, que essa notícia apareceu pela primeira vez, e, no entanto, foi hoje pela manhã. Mas é que há um massacre de informações repetidas em cima da população, da opinião pública internacional, que dificulta você acompanhar o raciocínio. Mas eu queria chamar a atenção para o papel
ofuscado, meio esmaecido do presidente norte-americano Joe Biden, nessa sequência dos últimos 2, 3 dias em que o protagonismo passou a ser do Putin e da figura surpreendente do presidente ucraniano, que eu gostaria que você falasse um pouco, porque você tem uma visão bem acurada disso aí, Paulo. Eu tenho total concordância com você. A guerra, neste momento, embora não seja uma guerra de Rússia contra a Ucrânia, na realidade é Rússia contra a OTAN, a Ucrânia está aí no meio dos dois, é apenas uma vítima dessa situação. A Rússia não quer que as tropas da OTAN venham para ocupar a Ucrânia. As tropas da OTAN querem ocupar e a Rússia não quer, enfim, a briga entre eles. No meio está a Ucrânia. Mas quem são os personagens que dominam as narrativas? São 2 personagens. E é curioso que o chefe, o Big Boss da OTAN, que é o Biden, está meio desaparecido. Os europeus têm o Macron e o Olaf da Alemanha tentando aparecer, mas também não está conseguindo. E sobraram o Putin e o Zelensky. O Putin já não é de hoje, é de anos, que se tenta construir uma narrativa de demonizá-lo. Ele é o mal sobre a terra, ele mente, A frase mais louca que eu já ouvi até hoje foi aquela do Biden, quando teve um encontro com ele. O Biden disse que olhou no fundo do olho dele, viu que não tinha nada e concluiu que aquele era um ser sem alma. Os americanos, só um parênteses, os americanos são craques em reconhecer seres sem almas, hein? Essa é a expertise deles. E o Putin, quer dizer, a fala do Putin, que não é uma fala oficial, é de terno, gravata, das suas declarações, do tipo A, do tipo B, mas sempre na mesma linha, é uma linha que ele está querendo deslocar. O que ele conseguiu fazer até antes da invasão, ele deslocava para a OTAN. Só que aí ele passou a enfrentar a dificuldade que ele invadiu um país. Invadiu um país que não fez, o país em si não fez nada contra ele. E tem aquelas cenas todas de crianças sendo carregadas, cenas terríveis, que não são cenas, e são, em grande parte, verdadeiras. E o que a gente assiste, então, é um Putin de terno e gravata falando. E do outro lado? Do outro lado surgiu o que hoje, para minha perplexidade, a Israel diz, surgiu o novo herói internacional, o presidente Zelensky. O Zelensky, que a gente tem que notar que ele conseguiu roubar a narrativa, ele é um ator de primeira qualidade, ele fala como um ser humano que tenta convencer os demais, ele é extremamente convencido. Eu vejo muitas entrevistas, eu vejo todas as entrevistas que eu consigo do Zelensky, porque eu acho que elas são sensacionais. E ele é um ator muito à vontade no palco, muito à vontade. De vez em quando ele quase chora quando ele fala dos mortos da Ucrânia, quando ele fala das mães carregando filhos, daqui a pouco ele fala da valentia do povo ucraniano, nós vamos vencer. Em nenhum momento ele esteve perto de admitir que nós poderíamos talvez ter dificuldades. Não! E isso é muito importante, porque na medida em que ele está fazendo isso, ele está colocando a Ucrânia como uma vítima com muita competência. Não estou dizendo que o Putin seja bonzinho, não estou dizendo que não houve invasão. Houve invasão, ela é discutível, mas o que o Zelensky está fazendo é criando um clima anti-Rússia que pode ter consequências, que eu acho que a gente pode falar no próximo bloco, muito importantes, porque ele começa a tentar convencer o mundo de que as atrocidades sofridas pela Ucrânia são terríveis. E vocês já devem ter visto a entrevista dele. A entrevista dele são... Eu não sei, queria até ver a sua opinião quando ele fala, como é que se você acredita nele. Eu acredito sempre. Ele é um gênio da comunicação. Não, eu acho que o Zelensky ele está usando, como você falou, ele com uma grande maestria, esse talento, a profissão dele de ator. Ele é um ator, é um humorista, um comediante, e como todo comediante, ele traz em si uma carga dramática.
uma carga dramática muito forte, muito poderosa, tão poderosa quanto a carga da comédia, da coisa. Ele faz também, e parece mais autêntico até quando ele expõe essa veia dramática, e ele está fazendo exatamente isso, e com todos os proveitos que ele pode ter. Mas o que eu estou achando curioso, que você falou e eu gostaria de observar, é que ele denuncia que a Ucrânia é vítima, mas não apenas vítima da invasão russa. Ela é vítima do estratagema norte-americano e da OTAN para cercar a Rússia na última, ali onde a fronteira mais íntima da Rússia. Então, ele também está lançando essa questão. Quando ele diz, nós, coitados de nós, fomos invadidos, nós estamos sendo usados. Há um meme que está circulando por aí, que mostra os europeus todos e os Estados Unidos mandando a Ucrânia bater na Rússia, que é um urso enorme, e ela vai lá e bate no urso, aí o urso vai e come ela, e os outros ficam, entendeu? Quer dizer, o Zelensky também está denunciando isso, denunciando que a Ucrânia está sendo manipulada por interesses ideológicos e políticos que são alheios a ela, na verdade. Você não acha? Concordo totalmente. Eu acho que tem 3 coisas nos últimos dias que são fundamentais para a gente ver como ele está jogando com isso. A primeira vez foi quando... Aliás, são 4 vezes. A primeira vez foi quando os alemães mandaram umas ajuda ridícula para a Ucrânia e ele ironizou. Depois foi quando ele pediu os aviões... aliás, é o mais novo. Ele está pedindo aviões para a OTAN. Precisamos de aviões para segurar a aviação russa. E não está sendo entregue para ele, embora muita gente diga que vá ser entregue. Ele está fazendo também discussões muito sérias, e essa talvez seja que ele foi até muito agressivo ontem, ou antes de ontem, foi a questão de fechar o espaço aéreo da Ucrânia. Ele não é bobo, ele está cansado de saber que se fechar o espaço aéreo da Ucrânia significa que os aviões russos não poderão passar por ali, o que significa que se alguém for tentar parar os aviões russos, eles entrarão, será o começo da guerra da Rússia com a OTAN, ele sabe disso, mas ele foi muito incisivo. Olha, vocês são responsáveis pela morte da Ucrânia, vocês não estão tomando responsáveis, vocês estão ajudando, mas assim, com uma incisiva, eu acho que o Ocidente não levou uma bronca de um presidente de uma Ucrânia, que não é um país tão poderoso assim, em termos armamentistas, há muitos anos que isso não acontece. A incisividade dele, a determinação com que ele fala, e isso muda muito. Agora, eu acho que tem um risco muito grande nisso aí, porque também, ao mesmo tempo que eu penso que você está dizendo, ele é muito incisivo, ele fala muito bem, ele convence as pessoas, mas ele também, embora esteja dando bronca no Ocidente, ele está criando um clima, olha, o Ocidente está permitindo que os direitos humanos sejam violados, o Ocidente não liga para os direitos humanos. Esse discurso antigo que o Ocidente sempre usou e que o Putin tentou usar no começo dessas operações especiais, como ele diz, desse conflito, mas o fato é que ele está criando um clima que pode gerar a possibilidade de se apelar para o fato de que é necessário proteger as pobres populações ucranianas. Ele joga muito bem. A minha pergunta é, neste clima dessa guerra híbrida que a gente está assistindo, será que isso é uma ideia dele ou será que é uma narrativa construída conjuntamente? Não, será que os pensadores da OTAN estão trabalhando junto com os pensadores da Ucrânia, tentando arrumar uma narrativa que convenha a todos, ou será que isso vem do Zelensky? Porque o brilho com que ele faz esse personagem é notável. Agora é o seguinte, Paulo, esse plano da OTAN de anexar, vamos dizer assim, a Ucrânia, com vistas a cercar a Rússia de toda maneira,
não é um plano que a OTAN esteja encampando de uma forma unânime e firme. A questão do gasoduto da Ucrânia para a Alemanha, esse gasoduto já é um sinal óbvio de que a Alemanha não tem interesse em nenhuma solução bélica, uma solução de arma. Ela tem interesse em negociar, em fazer o seu gasoduto ali, receber o gás que ela precisa desse gás. E, da mesma forma, outros países europeus parecem surpreendidos pela velha retórica de cowboy americano, do Reagan, do John Wayne e agora do Joe Biden, que, afinal de contas, também é um cowboy americano da política. E ele está mostrando os dentes, né? Ele está rangendo os dentes, mas está perdendo o espaço para a realidade, que parece que hoje é outra. Hoje não é mais aquela... O teatrinho não é mais aquele. Tanto não é que permite o surgimento de um personagem absolutamente novo, absolutamente inesperado, como o presidente da Ucrânia, que ocupa, de repente, o cenário todo, a cena inteira, rouba a cena e constrói a sua própria narrativa. O que eu me pergunto, e faço essa pergunta a você também, é se a Ucrânia está tão envolvida com os neonazistas, com as milícias da extrema-direita, com fake news de extrema-direita, se está tão envolvida com isso que o Zelensky mesmo não pode sequer controlar esse tipo de coisa. E ele também está dando um alerta, quando fala de direitos humanos, para esse tipo de perigo, que é um perigo que nós brasileiros temos um contato através da célula Sarah Winter, que fez curso na Ucrânia, o curso de fake news na Ucrânia. E agora nós temos esse Arthur Duval, esse imbecil, desse deputado lá de São Paulo, que foi à Ucrânia para falar aquelas coisas absolutamente desrespeitosas. É um troglodita. Isso eu não sei nem como é que um cara desse... Você vê que nível que nós estamos de representação política, né? É impressionante. Os ucranianos elegeram o comediante e nós temos esse cara no governo, trabalhando, atuando em São Paulo, na Assembleia Paulista. Mas essa história que elegeram um comediante, eu acho que não se imaginava que estavam elegendo alguém tão capaz de exercer uma liderança através da representação teatral. E ele está exercendo. Eu acho que isso é inegável. Exato. E ele está apresentando para o mundo uma Ucrânia que sofre, e o que é pior, todo mundo sabe que qualquer guerra é de sofrimento. Essa história da OTAN chegar lá, que vem desde o Bush pai, o grande momento é na reunião de 2008 da Conferência Anual da OTAN, quando o Bush filho convida a Geórgia e a Ucrânia para entrarem na OTAN. Esse é o momento. De lá para cá, essa novela foi seguindo, e agora estava se aproximando bastante. Desde 2014, quando o presidente pró-russo saiu do poder... golpe de Estado. Houve um golpe de na Ucrânia que derrubou o presidente pró-russo. Yanukovych, exatamente. E desde isso, então, foi piorando a situação e foi parecendo que ia acontecer algo. Agora a situação fica muito complexa, porque ele fez algo que é completamente fora do normal. Ele pediu que, excepcionalmente, ele entrasse como membro da União Europeia. E tem dois países, que um deles é o que foi convidado junto com a Ucrânia, que é a Geórgia, que no mesmo dia fez uma carta pedindo para entrar. E o terceiro país foi a Moldávia, que também fez uma carta para entrar. Cria uma dificuldade para a União Europeia. Claro. Uma dificuldade política. Você vai dizer que não? Então você realmente não está ligando para os direitos humanos dos nossos cidadãos. E, além do que, vocês não estão dizendo que vocês têm que receber nós, que temos olhos azuis e somos loirinhos, porque nós somos iguais a vocês? Esse absurdo que está acontecendo na saída das pessoas da Ucrânia na hora da fuga. Agora, enfim, o meu temor
o meu temor maior é que essa habilidade e essa competência do Zelensky, eu não estou dizendo que ele esteja mentindo, não estou. É só que tem gente que fala isso aí, e tem gente que vai e fala de uma forma convincente para o mundo. Vocês viram as fotos são impressionantes. Ele se mexe, ele é um ator em cena. Se ele convencer o mundo de que é necessário um resgate humanitário, olha, vai ser mais complexo. Olha a expressão dele. Ele está falando, olha, estão nos agredindo a nós. Estão batendo na gente. Né? Ele está com uma outra que ele está com o braço estendido. Ele está com outro que ele está com o braço estendido. Parece até que ele está com o braço esticado. Parece que ele está pedindo ajuda, que deem a mão a ele, que ajudem a Ucrânia a escapar disso aí. Eu sei que nessa história, Paulo, nós estamos vários programas dedicados a esse assunto e eu espero que não paremos nesse, porque a situação está ainda se desenvolvendo. E eu espero que mais surpresas nós venhamos a ter nas próximas semanas, principalmente em função da definição que terá de ser tomada agora que foi feita a bobagem. É preciso que seja solucionado. A Ucrânia vai entrar para a OTAN ou não vai entrar para a OTAN? A Ucrânia continuará convidada ou, como o próprio Zelensky já disse, isso pode ser um sonho, isso não é uma coisa real, não é uma coisa essencial, como realmente não é. Se você analisar a fundo mesmo, nem a própria OTAN a não ser que está servindo aos Estados Unidos. Então, e os países europeus que integram a OTAN, como é que esses países vão se posicionar na questão específica da Ucrânia? Porque o convite para a Ucrânia entrar na OTAN é patrocinado pelos Estados Unidos. O plano de derrubar o presidente pró-Rússia em 2014 foi patrocinado pelos Estados Unidos. O plano de derrubar o presidente independente no Brasil também é dos Estados Unidos. Em 2016, em resumo, os Estados Unidos patrocinaram vários golpes no mundo em 2014, 2016, 2013, aquelas primaveras, aquelas revoluções laranjas, aquelas coisas que... Rosa na Geórgia. Rosa na Geórgia, que mostraram... Que mostraram que a intenção americana nunca foi outra. Sempre foi aquela intenção hegemônica e pelo território, pelo controle da economia, pelo controle das fontes energéticas do país, em resumo, essa coisa toda. Como os países europeus, à luz desse viés americano, que já é velho, que já está desgastado, que é um discurso que eu já estou de saco cheio de ouvir essa história, entendeu? De ouvir que os americanos têm uma saída honrosa para proteger e manter o equilíbrio das forças do mundo. Não existe mais Guerra Fria. Por que estão construindo essa nova Guerra Fria? Qual é o objetivo disso? Como é que os alemães estão vendo esse tipo de coisa? Eles que têm... Os franceses, entendeu? Os italianos, como é que essas pessoas, que afinal estão aí no berço dessa civilização toda, veem mais uma investida tão serôdia, tão fora de propósito dos Estados Unidos em nome dos seus interesses próprios e agora ali nas barbas do profeta barbudo, o urso de Berlim. Mas olha, eu tenho um pouco de dúvida se há essa divisão tão clara. Existe divisão de interesses entre europeus e americanos em vários assuntos, mas na questão maior, na questão do sistema internacional, tal como ele está montado desde a Segunda Guerra, ele é extremamente vantajoso para a Europa e para os Estados Unidos. E o fiador dessa ordem mundial são os Estados Unidos, desde sempre. Imagina agora que vários países denunciam a ordem americana, mas, de repente, nunca houve um enfrentamento dramático, olho no olho,
dessa ordem internacional, dizendo essa ordem é injusta. E houve a reunião entre a China e a Rússia dizendo, olha, essa ordem tem que mudar. Pode-se deixar o Putin ganhar? Se o Putin ganhar, ou se o Putin conseguir uma parte significativa do que ele quer, essa ordem ruiu. Como será a nova montagem? Haverá uma perda de poder dos Estados Unidos e da União Europeia. Isso você muda a correlação. E aí você muda todos os demais interesses. Qual é o interesse, pegando ali pertinho da Rússia, do Erdogan, em relação a isso? Claro que ele não quer uma Rússia exageradamente forte. E os interesses do Irã? E o interesse, a coisa mais interessante do mundo que eu achei ontem foi a visita do presidente de Israel, do primeiro-ministro de Israel, ao Putin, e conversou com o Zelensky. Hoje ele tirou crianças judias de um orfanato da Ucrânia. Aparentemente esse foi o assunto, mas na notícia da Reuters tem um finalzinho dizendo foi discutido a questão do Irã, onde possivelmente possa haver interesses comuns entre Israel e a Rússia. É uma remontagem de uma complexidade. Eu acho que essa é a análise que a gente tem que fazer. É verdade. Se a gente tem que fazer no futuro, é isso aí, porque não adianta mais a gente ficar contando as historinhas que estão nos jornais. Agora você... Uma delas... Fala. Uma delas... eu não acredito nessas historinhas. Pois Qual é a verdade? Não tem, essas alturas é uma invenção de... Onde está a verdade? A verdade onde está a verdade? Agora é o seguinte, você inseriu essa questão econômica que eu acho muito importantíssima para nós encerrarmos o programa de hoje, porque o Putin diz que essas sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia, não só pelos Estados Unidos, é uma coisa da comunidade financeira internacional, essa coisa SWIFT, isso é um golpe em cima da Rússia. Ele está acusando frontalmente os Estados Unidos desse tipo, de fazer esse tipo de coisa. Eu não sei como é que você acha que ele está dramatizando, está dando uma de Zelensky e dramatizando? Vejo com enorme preocupação. Primeiro, porque a Rússia vai sofrer efeitos dessas sanções. Por mais que ele tenha saída, eu estava lendo o jornal chinês de hoje, o Caixin, dizendo, olha, o mais importante não é sair do SWIFT, isso há outras formas de resolver, mas o isolamento econômico da Rússia pode dificultar muito a vida dela. Mas no momento em que o Putin está fazendo, isso é o equivalente a uma declaração de guerra, ele está fazendo a mesma coisa que o Zelensky está fazendo. Eu pensava nisso hoje à tarde. Ele está criando um clima para dizer, eu tenho uma razão para a guerra. Eu tenho uma causa bélica. Eu tenho uma algo causa que pode deflagrar um novo conflito. Ele está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo... E ele escolheu um país para ameaçar. Isso é que é interessante. Ele escolheu o que está mais falastrão no momento, que é o Boris Johnson, que está com maior dificuldade, vai perder o cargo, está lá para se manter. Para se manter, está falastrão sem parar, viajando, indo para a Polônia, indo para aqui, para ali, jogando para a plateia. Ele escolhe exatamente o Reino Unido e diz, olha, são vocês vão ter sérios problemas se continuarem me atacando. Ele está criando um clima de defesa. É que ele não é o Zelensky, com o rei da palavra fácil, ele não tem toda a mídia ocidental ecoando o que o Zelensky fala. É verdade, pequena mídia. E quando ele fala assim como sendo mal. Não há bonzinho, vamos ter clareza. Ninguém é bobo, e acho que é isso que a gente está falando. E lembremos o tempo todo, ao longo da semana que vem. Cada notícia, o que pode estar atrás dela? Qual é o interesse de cada frase? Todas as frases são muito cientificamente calculadas, igual campanha eleitoral. Isso é que eu estou vendo nesse momento. Vamos ver a semana que vem. É isso aí. Nós vamos agora encerrar o programa, porque já viu que aqui o papo com o Paulo ele dura meia hora e a gente tem que fechar a torneira, senão não para mais. Estamos fechando a torneira agora. Semana que vem, 8 da noite, aqui no canal do Tema Livre no YouTube, mais um capítulo dessa interminável novela, O que será
da Ucrânia, onde está a verdade? Com a Rússia, com os Estados Unidos, com ninguém ou com todo mundo? Vamos lá, dizem que quem abre a boca conta a verdade de alguma forma, né? Então vamos ver semana que vem aqui no Tema Livre, mais uma vez. Até lá.